Marco, com relação a essa polêmica também que está circulando pela cidade, circulando pelo meio jurídico, que é a questão do REDA, que são as contratações administrativas que foram realizadas pelo prefeito da Rosinha para determinadas secretarias municipais. Houve uma ação popular em que a Justiça suspendeu esses contratos, inclusive o pagamento dessas pessoas. Uma vez eleito, qual é a sua política com relação a essa questão das contratações, que para muitos gestores se tornam cabides de emprego com intenção político-partidária clara? Nós sabemos que uma administração pública não pode trabalhar somente com concursados, mas o que você pensa em termos de organizar esse sistema de contratações sem concurso público? Olha, o problema é muito delicado, vamos dizer assim. Assim como eu disse que eu não vou fazer shows dessa maneira, como são feitos, o que pode parecer antipolítico ou anti-eleitoreiro, mas eu não tenho medo de expor minhas ideias, também não tenho problema com reda nem com contratações indevidas. Eu acho que tem em primeiro lugar. Isso é usado político-eleitoralmente. Além de ser político-partidário, é político-eleitoral. Vamos definir claramente quantos funcionários a Prefeitura de Campos precisa para trabalhar redondinho, funcionar bonito. Alguém tem esse dado? Ninguém tem. Porque há uma superpopulação de funcionários e que são pessoas que vivem numa angústia danada. Vivem assim, no fio da espada. Elas não sabem se na próxima administração vão ser aproveitadas ou não vão ser aproveitadas, não sabem se elas vão ser mantidas no emprego ou não. Isso gera uma angústia, isso gera neurose, isso gera depressão, isso gera síndrome do pânico. Por que não existia pânico antigamente? Igual pânico. Tinha uns casinhos de câncer e, infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial começou a fabricar enlatados e coisa por valha, começou a aumentar estupidamente o número de casos de câncer. E está só aumentando com o tempo devido aos agrotóxicos e ao falando. E aí é a mesma história. A gente não tem um planejamento devido, né, da função pública, da gestão pública. Então começa a se contratar. E aí o sujeito fica angustiado, que eu vou continuar trabalhando, bom, eu vou tranquilizar a população. Em assumindo a prefeitura, nós não vamos mexer com ninguém. Não vamos mexer com ninguém. Nós vamos fazer um estudo profundo da necessidade real de funcionários públicos. Quantos são necessários? Vamos dar um curso de gestão pública para todos eles, que vão fazer dentro da administração pública, no horário de trabalho. Ninguém tem que fazer curso de aprendizado de gestão pública, tirando horas da família à noite ou final de semana. 4 horas por dia, vão dedicar isso a fazer um rodízio para que a prefeitura não sofra solução de continuidade, não pare a prefeitura, mas vão adequar todo mundo para poder saber como é que funciona. Vão aprender a trabalhar na área pública. E aí, ao mesmo tempo, vamos fazer uma avaliação técnica do número de funcionários em cada secretaria. Eu não posso superpovoar a prefeitura. O grande empregador de Campos quem é? Prefeitura Municipal de Campos. Não é a indústria, não é o comércio, é o grande empregador. E aí vem os cabos eleitorais, vereadores que querem botar não sei quem, botar não sei mais quem, aí enfia o administrador num posto que não entende nada de saúde, enfia o diretor que não entende nada de educação. Não é possível desse jeito. Então, a minha postura frente a isso é, claro, é tranquila, é técnica. Vamos chamar técnicos em gestão pública, vão fazer a avaliação, quem é necessário, quem não é necessário, como é que se administra isso, e todos, a meu ver, deverão ser concursados. Agora, não dá para ser concursado. Por que não dá? Aí vem a história da lei da responsabilidade fiscal, aí vem a história da lei da aplicação dos royalties. Meu Deus do céu, se está provado por A mais B que o número de funcionários da prefeitura precisa ser esse, por que eu tenho que burlar a lei da aplicação dos royalties, que eu não posso usar para pagar salários, e fico fazendo troço marginal? Para que essa palhaçada? Por que a justiça não impede de contratar antes? Para não criar expectativa do sujeito. Ah, contrata no plano da justiça.
Aí ele faz o mal feito, depois fica julgando no TSE, no TRE, aí entra liminares, processos. Para que tudo isso? Por que não capa logo de cara? Não, não pode. Prefeito, não pode contratar. O senhor tem que contratar tanto. Só isso. Você acha que um prefeito tem condições de ser reeleito com um quadro de funcionários somente de concursados em Campos? Lógico que não. Mas ajuda. É o que acontece. Tem que botar a placa do prefeito, tem que botar. Não puser, sai fora. Não é assim que funciona. Pelo menos difícil. As pessoas perguntam a ela, por que você está dizendo que vai votar em outro candidato? Por que está a placa? Não, eu fui obrigado a votar, eu fui obrigado a atender o vereador, fui obrigado a atender o cabo eleitoral, e por aí vai. Eles são reféns, seria isso? Hein? Eles são reféns, ficam numa situação de... Veja bem, eu acho que há uma relação malévola nessa questão. Né? Eu não diria nem... É uma relação espúria, né? Ilegítima, vamos botar. Né? Falar espúria, você fala difícil, não fala difícil não. Uma relação errada. Mas eu queria só fazer uma retificação, Cláudio, que até porque ele respondeu num sentido interessante, mas a pergunta inicial é se você acha que na cidade de Campos, na atual conjuntura que nós temos, um prefeito consegue se reeleger só com funcionários públicos concursados, ou seja, partindo do princípio dessa estrutura que você iria montar, você acha isso possível? Só com funcionário concursado? Um quadro de funcionários só concursados. Você acha que o discurso muda? Como é que funciona com uma reeleição de um gestor? Muito boa a sua pergunta, muito bem colocada. Eu vejo isso muito claramente da seguinte forma. A política ou o poder político é usado para corromper os costumes. Corrompe, inclusive, até a justiça. Aí as pessoas se perguntam, a justiça corrompe o político ou o político corrompe a justiça? Mas eu acho que a justiça não pode, nem deve ser corrompida, e nem acredito que seja. Eu acho que é muito mais, na minha visão, é uma questão que procura-se, né, lamear a justiça. Eu não sou defensor, não estou aqui nomeado, né, bastante procurador da justiça, mas eu acho que procura-se lamear a justiça, os nossos políticos procuram lamear a justiça, como procuram denegrir a administração pública, como procuram denegrir a própria política. Por quê? Pessoas de bem não devem entrar em política, aí só entra quem não é do bem. Eu sou do bem e entrei na política, eu vou continuar na política e não vou me tirar mais não. E eu vou continuar na política, eu tenho um projeto na minha cabeça que tem que moralizar esse país. Ah, você é sonhador? Não sou sonhador não, como eu. A grande maioria, aí que está, a grande maioria do povo brasileiro, esmagadoríssima maioria, 99% ou 98% são pessoas honestas. Ah, o trabalhador acorda 4 horas da manhã para chegar no emprego às 8 horas, esse cara é safado, esse cara é pilantra. Vamos parar com isso. Um bando de pilantras que dominam a mídia querem dizer que o mundo é safado. Eu acho que esses funcionários, agora voltando à sua pergunta, continuando a sua pergunta, eu acho que não tem nada a ver não. Ele não consegue nem se eleger, nem deixar de se eleger. Não tem número suficiente de eleitores para eleger. São 23 mil, não é isso? Funcionários na prefeitura. Dizem. O problema é tudo dizem. Ninguém tem certeza de nada. Especula-se 30 mil. Mas há um direito de petição de requerer esse valor. Mas por que um candidato pede? Aí que está. Aí a culpa é a justiça. Pede, o vereador pede, ninguém informa. E não tem nenhuma repreensão, não tem nenhuma represália contra o gestor, não. Amigo, quantos funcionários públicos tem? Quantos você precisa? Vamos parar com esse negócio. Fica um negócio assim, um negócio sem fim. Eu acho que não se elege. Respondendo diretamente, não é o fator preponderante da eleição. 23 mil, vamos dizer. Nem todos votam. Eu estou dizendo, a maioria honesta. Às vezes o cara é obrigado, pelo gestor, o que quer que seja, a votar. Aí, bom, 23 mil, vamos buscar 3 votos na família, tá? 3, 66 mil, né? 69 mil, né? É um bom contingente. Mas será que todos votam? Então, vamos, 50% votam, 30 e poucos mil. Faz diferença, mas não se elege em cima disso.